Gravar. Então, uma dessas resoluções é a tal da resolução 74. Deixa eu só confirmar aqui para passar certa essa informação para vocês. Então, é a resolução 77. A resolução 77 da PUC, que ela permite, né? Permite não, ela obriga, de uma certa forma, então, o professor a apresentar o plano de aula no primeiro dia e as avaliações, a partir desse momento, elas não podem ser mudadas. Então, é estabelecido lá datas e avaliações e elas devem seguir até o final do semestre, até mesmo para o aluno poder se programar em relação aos trabalhos e tal, ver que momento que ele pode faltar e não pode faltar, né? Mas dado esse caso da pandemia, a PUC lançou uma nova resolução, né? Que é essa resolução chamada Resolução 3, que ela desobriga essa Resolução 77, né? Por que isso? Porque a gente ia ficar um período de um mês, né? Logo no começo do semestre, estudando remotamente, e aí esse período se prolongou e pode ser que ele ainda se prolongue quase que até o final do semestre, né? Então, dado isso, a PUC mudou o sistema de avaliação esse semestre para ajustar nesse estudo à distância, né, que a gente vem fazendo, mas presencialmente pelas videoconferências. Então, o que mudou, tá? Vou passar para vocês. Então, lembra que a gente tinha marcado para a próxima semana uma prova? Então, essas provas, elas vão mudar e as avaliações também, tá? Então, por isso que eu já estou falando agora aqui para vocês, no primeiro horário, para a gente já poder se programar para as próximas semanas de como vai funcionar isso, tá? Então, a gente tirou o caráter de prova, né? Então, não existe mais a prova propriamente dita. O que existe são atividades avaliativas, assim como a gente vinha fazendo aquelas atividades de fórum, entre outras coisas. Então, a avaliação ela vai funcionar de uma forma mais global. Então, eu vou explicar para vocês como que vai funcionar, tá? Então, as avaliações elas começam a partir de hoje e elas vão seguindo adiante. Depois eu vou mostrar o plano de aula, como vai ficar detalhadamente em cada uma das aulas, tá? Então, a gente, para essas avaliações, a gente é obrigado a ter 8 atividades avaliativas, sendo uma parte individual e outra parte em grupo, né? E aí, como é que vai ficar essas atividades avaliativas, tá? Então, hoje a gente vai falar vai ter aula sobre organização como cultura, e aí, para o final da aula, a gente vai ter o que a gente chama de mapa mental. A gente falou na semana passada, eu vou mostrar para vocês hoje, e essa atividade, ela é em grupo, né? Então, vocês montam de uma forma individual e aí depois vocês conectam essas atividades juntos. Então, vão fazer em grupo para montar esse mapa mental, tá? Então, nesse mapa mental, o peso dele é peso 1, né? Depois a gente tem para a semana que vem um quiz das teorias organizacionais. Então, até a aula de hoje, a gente vai ter um quiz de perguntas com opção de múltiplas escolhas, né? Então, como é que vai funcionar isso? Toda atividade vocês vão ter, eu vou dar tempo para vocês fazer em aula, mas vocês têm até uma semana para poderem entregar essas atividades, justamente para aqueles alunos que não puderem, de alguma forma, acessar a aula durante o horário da aula, tá? Então, a gente vai ter um quiz, né? E o quiz é como se fosse uma prova, mas só por questões de múltipla escolha. Então, vocês vão ter praticamente ali para fazer meia hora, uma hora a prova, mas isso pode ser feito em qualquer horário durante a semana, tá? Depois vocês têm a resenha do livro Arte da Guerra, que também é para entregar na 10ª aula, né?
Depois vai ter um quiz das funções administrativas, que vai ser lá planejamento, organização, direção e controle, né, para a 13ª aula, individual também. Um quiz em relação ao CRA, a gente vai ter uma web palestra com a presidente de CRA, e aí depois da palestra a gente vai ter um quiz dos pontos mais importantes, né? A gente vai ter um fórum de avaliação, que é onde vocês vão fazer aqueles vídeos, né? Por o grupo, para o final do semestre, mostrando as funções administrativas. E aí vocês apresentam o vídeo e o participante e o grupo depois comenta no fórum o vídeo de cada grupo que for apresentado, tá? Depois a gente vai ter vídeo e questões para discussão em grupo na aula 15 e 16, né? Que daí é a apresentação do vídeo para vocês, que vocês fizerem o vídeo e apresentam. E depois a gente vai ter, praticamente no último dia de aula, uma palestra com um gestor do mercado, uma pessoa que já trabalha no mercado, já tem pleno conhecimento, e a gente vai fazer uma web palestra também com essa pessoa, tá? Então, aqui está conforme o cronograma de aula, então aula 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, praticamente, para as próximas aulas, a gente tem atividades avaliativas, tá? E os seus pesos conforme são expressados aqui. Vamos ver aqui. Aquele trabalho de ir na empresa está mantido? Sim, Luiz, está mantido. Depois eu vou mostrar para vocês um vídeo que, se eu não me engano, foi a Unimed que fez. E aí cada um fez praticamente um vídeo de sua casa. E aí, em vez da gente ir na empresa, a gente pode fazer com que esse gestor, esse gerente, ele grave um vídeo lá pelo WhatsApp, seja onde for, e envie para vocês. E vocês vão fazer um patchwork, né? Vão montando com base nesses testemunhos, tá? Eu vou mostrar depois como é que vai ficar aquele trabalho. Para esse trabalho, o peso é 2, tá? Da avaliação. Então, é bem importante para a gente, para a nota final. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que ficou no cronograma essas avaliações. Eu já coloquei aqui, e aí depois eu vou abrir para vocês darem uma olhada. Então, a gente vai falar aqui hoje da organização como cultura, né? E aí depois a gente vai ter o mapa mental. E aí, na semana que vem, vocês vão fazer um quiz, né? Na semana que vem, não, na semana do dia 20/7, a gente tem um feriado, que é... Deixa eu ver aqui qual é o feriado. Deixa eu confirmar aqui com vocês. 20/4. Deixa eu abrir aqui o meu plano, que daí eu confirmo aqui com vocês. Vinte do 4. Daí que eu vou confirmar aqui. Feriado de abril, dia 20.
Ah, eu acho que é feriado de Tiradentes, tá? E se traz ele para segunda-feira, tá? Então, se eu não me engano, é isso. Então, no dia 20/4 a gente não tem aula. Então, a semana que vem a gente não tem aula. Então, vocês têm o quiz para fazer no dia 27/4, tá? E vocês têm até 27/4 para vocês postarem o mapa mental, tá bom? E daí, nesse dia aqui, depois que vocês terminarem o quiz, e aí a gente vai marcar uma conversa para ver como é que está a organização dos grupos, como é que está a divisão, o que vocês já fizeram, tá? Depois disso, deixa eu abrir o plano aqui para a gente ficar mais fácil para mostrar para vocês. Então, aqui, ó. Tá aqui para ficar mais fácil para todo mundo ver, tá? Então, hoje, então, é organização como cultura. Então, vocês têm a atividade avaliativa do mapa mental para entregar até 27/4, tá? Aí, depois, a suspensão das aulas devido ao feriado de Tiradentes. Aí, depois, na aula 8, a gente tem uma avaliação intermediária, que é o quiz, né? Para ser feito. E aí a gente vai organizar o trabalho do final do semestre. Aí, na próxima semana, no dia 4 de maio, a gente começa a falar sobre planejamento. No dia 11 de maio, a gente tem que entregar a resenha do livro. Daí, no dia 18 de maio, a gente tem funções administrativas falando de direção e de controle. Aí, depois, no dia 1º de junho, a gente tem um quiz para falar dessas 4 funções que a gente viu, né? Planejamento, organização, direção e controle. Daí, no dia 8 de junho, a gente tem uma webconferência, uma palestra com a Cláudia Abreu, que é a presidente do CRA, para falar como é que funciona o CRA, que é o Conselho Regional de Administração, né? Daí, no dia 15 de junho, a gente tem a apresentação dos vídeos, né? E no dia 22 também. Então, a gente vai dividir em duas turmas, tá? E no dia 29 de junho, a gente tem uma palestra com o gestor de mercado para te falar como funciona, como é que ele está trabalhando, para trocar uma ideia, né, do mercado com os estudantes. Aí, no dia 6 de julho, a gente vai ter um tira-dúvidas para quem, por acaso, ficar em G2, né? Então, a prova substitutiva, que é a PE, ela foi eliminada porque a gente tem uma semana para fazer cada uma dessas atividades avaliativas para poder entregar. Daí a gente tem, no dia 6 de julho, um tira-dúvidas para quem tiver que fazer a G2, tá bom? Então, daí aqui está conforme eu botei para vocês lá, né? Cada uma e o peso da G2 para avaliação. Dúvidas, gente, em relação às avaliações? Tudo certo? Claro para todo mundo? Eu não entendi a avaliação que é em vídeo que tu falou que os grupos vão fazer, essa do Tá, dia 15 e 16. isso. Lembra lá que no começo da aula não, deixa eu te lembrar que dia que a gente falou. Acho que foi na segunda aula que a gente teve, que daí a gente falou sobre as funções administrativas, né? Sim. Então, marketing, inovação, finanças, economia, recursos humanos e assim por diante. Daí cada um de vocês acabou escolhendo um tema que queria trabalhar e aí acabou se unindo com um grupo, né? E aí a gente tem que montar tipo um documentário. Então, cada um do grupo vai entrevistar alguém dessa área. Então, eu escolhi de marketing. Aí eu vou entrevistar o gerente de marketing da PUC, do Zafari e assim por diante. E daí a gente monta um vídeo depois com esse conjunto de vídeos para falar o que cada um vê
na sua área de marketing. Como é que é o Tá bem. mercado, o que ele faz e tal. E aí vocês juntam isso e façam um vídeo com uma legenda ali e tal, e aí apresentam como se fosse um documentário sobre aquela função administrativa que vocês escolheram. Tá bem. Perfeito? Perfeito. Depois eu vou postar para vocês um vídeo que ele exemplifica. Na semana 13 de junho fecha o semestre. Exatamente, Andréia, fecha o semestre da nossa disciplina, tá? Deixa eu até buscar ali para confirmar certinho a aula. Aqui. Voltando. 13 de julho, tá? Fecha, Andréia. Fecha dia 13 de julho, mas quem tiver até dia 29 de junho com suas notas de acordo, já não precisa mais participar no dia 6 de julho, nem no dia 13 de julho, tá? Então, as aulas e as avaliações fecham dia 17, dia 29 de junho. E aí, quem precisa recuperar algum conceito, vai até dia 13 de julho, tá? Que daí é uma prova, provavelmente essa prova vai ser presencial daí. Vamos ao que interessa. Não, claro que isso nos interessa, que é importante, né? Então, não se preocupem, tá, gente? Vocês têm sempre uma semana para fazer todas as avaliações que forem necessárias. Vamos lá, então, falar da organização como cultura, né? Então, na aula de hoje, a gente vai refletir sobre o último tipo de organização que a gente vai ver nesse semestre. Então, a organização vista como cultura, tá? Então, eu trouxe uma outra metáfora aqui para vocês, né? Então, muito provavelmente você já ouviu falar da expressão lá que isso é somente a ponta do iceberg, né? Então, quando a gente olha para o iceberg, quando a gente está olhando para a parte de cima, a parte que fica para fora do oceano, né? Ele é uma parte bem pequena e a parte que fica submersa ela é bem maior do que aquilo que a gente está esperando, né? Então, quando alguém se refere a uma pequena parte de alguma situação para ser explicado, né? Então, eu consigo explicar uma pequena parte de um todo. Então, quando a gente pensa numa organização, essa expressão também pode ser usada ao tentar compreender e explicar aspectos que parecem simples e comuns, né? Entretanto, não percebemos que em muitas situações são decorrentes de muitos aspectos sutis e muito enraizados que constroem a cultura da organização, tá? É o jeitão que cada organização funciona ao ver o mundo como ela está inserida, né? Então, a cultura organizacional é aquilo que está arraigado já dentro da organização e é como ela se vê na relação com o mercado, até mesmo na forma como ela vê, né? Então, no capítulo 5 da organização como cultura, então, as organizações apontam lá que a cultura organizacional ela vai se apoiar em hábitos, práticas, símbolos e comportamentos, além de valores éticos e morais, né? Bem como crenças, princípios, políticas, sistemas e um clima organizacional, né? Ela é o resultado da negociação de significados, de valores, propriedades dos integrantes e de uma organização no contexto. Então, a organização vista como cultura, ela começa a ter um olhar muito mais sociológico da empresa, né? Então, a empresa vista como sociedade, como autorregulação,
daquela cultura que cada indivíduo traz para a sua própria organização. Tá? Eu vou mostrar para vocês um vídeo aqui. Vamos ver, aqui tem um chat. Temos prova final ao final do semestre sobre tudo do conteúdo. Andréia, deixa eu esclarecer para a Andréia. Andréia, na PUC, a gente mudou a avaliação esse semestre agora, né? Devido a questões do Covid. Então, a gente não tem uma prova final com todo o conteúdo. A prova de G2, ela é uma prova de recuperação de nota. Então, eu tenho que entregar todas as tarefas durante o semestre, né? São as tarefas que a gente olhou. E aí, se eu não atingir o conceito necessário durante essas tarefas, ou se eu não fiz as tarefas, eu tenho a chance de fazer essa recuperação. Então, a G2, ela é uma nota para recuperar a média que eu preciso para passar. Perfeito? Então, a gente não tem uma prova final, a gente só vai ter se a nossa nota não atingir a média. Perfeito? Sim. Deu uma falhada no teu áudio. Tenta de novo. Sim, entendi. Tá bom, ótimo. Então, eu quero mostrar um vídeo para vocês aqui de como a organização, então, é vista como cultura. Lugar nem fazer outra coisa. Vamos matar de tanto trabalhar? Vamos tentar. Então, aqui é um exemplo de como cada organização tem uma cultura diferente, né? Então, se a gente for pensar na organização vista como máquina, a cultura expressada nessa organização é fazer com que as pessoas trabalhem o máximo possível, né? Então, dê o seu sangue na hora de trabalhar e assim por diante. Na organização como sistema, é visto que a organização tem que, né, como máquina, depois a gente vem para a organização como cérebro, então as pessoas pensam, elas têm comportamento, a gente tem que pensar no ambiente legal, né? Depois disso a gente vê a organização como máquina, como um sistema, né, organismo, depois como organismo, então ela interage com o meio, né? Depois como cérebro, como é que as pessoas tomam decisão, e agora vem essa organização como cultura, que todos aqueles arquétipos que os colaboradores trazem, eles também modificam ou não a organização. Tem uma empresa, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês,
que eu quero mostrar que é uma empresa muito legal. E aí eu quero trazer esse exemplo para vocês antes da gente de começar a aula. Antes de começar a aula, ou seja, antes de passar os slides propriamente dito, né? Ou antes de vocês começarem a tarefa. Deixa eu trocar aqui. Tem essa empresa aqui que o nome dela é Melius, tá? Deixa eu pegar aqui o nome do fundador dela. O fundador dela é o Israel Salmen. Israel Salmen. Então, não sei se vocês estão vendo né, o site da Melius. Então, a Melius ela é uma empresa de cashback. O que é uma empresa de cashback? É uma empresa que, em vez de você acumular milhas ou pontos no cartão, eles devolvem parte do dinheiro que você pagou. Né? Então, eu comprei lá R$100, eles me devolvem 3% do que eu paguei, 2%, 1%. Né? E aí, o Israel, que foi o fundador dessa empresa, né? E aí ela é uma empresa super grande no mercado, ela tem uma atuação muito forte. Vamos ver aqui se tem quem somos. Né? Então, aqui é a Melius, todos os colaboradores da empresa. Uma empresa que pode dizer que ela é bem grande, né? Não tenho ideia, mas deve ter aqui mais de 100 colaboradores na empresa. Né? Então, Melius significa lá melhor em latim. Né? Então, são dois mineiros que criaram a empresa, o Israel e o Wolfley. Né? E o cashback é dinheiro de volta, isso que eles oferecem, esse que é o negócio deles. Né? Então, essa empresa aqui, eu já assisti acho que umas 2 palestras do Israel, e aí o Israel, que é esse rapaz aqui, ó, vamos ver se a gente consegue aqui pegar uma caneta. Cadê? Que agora vocês estão vendo, mas eu quero riscar ele aqui. Aqui, vamos dar aqui. Esse aqui é o Israel, que é o fundador da Melius, né? Então, o Israel tem uma coisa que ele falou na palestra dele para falar de cultura organizacional, que é o ponto mais forte que ele trabalha. Falando em cultura organizacional, ele diz 2 coisas que são muito importantes, né? A primeira coisa que o Israel diz é que quando a gente precisa de um novo colaborador, a gente acaba contratando ele pelo conhecimento técnico, né? Por o que ele sabe, por o que estudou, pelo que ele é especialista. Mas ele diz o seguinte, a gente acaba demitindo as pessoas pelos comportamentos que ela tem dentro da empresa. E aí, tendo isso em vista, ele disse que é bastante difícil contratar pessoas, né? E aí, quando tu acha a pessoa, tu tem que acabar demitindo ela porque ela tem um comportamento que não é adequado. E aí, nas palestras que ele faz, ele fala de cultura e clima organizacional. E aí, dentro da cultura organizacional, ele diz que dentro da empresa, né, ele criou uma coisa chamada os guardiões da cultura. Né? E aí, os guardiões da cultura são aquelas pessoas que têm as crenças e os seus valores iguais às crenças e os valores da Melius. Então, ele disse que é o seguinte, para uma pessoa trabalhar na Melius, mesmo eu sendo o dono da empresa, se eu indicar alguém, não garante que essa pessoa vai trabalhar na empresa. Tá? Porque ele diz uma coisa, é o seguinte,
que técnica se ensina a pessoa. Se o cara não sabe programar, ele pode aprender. Se ele não sabe fazer uma folha de pagamento, ele pode aprender. Se ele não sabe fazer um fluxo de caixa, ele pode aprender. Mas o comportamento dessa pessoa é difícil a gente mudar ele, né? Porque a pessoa já tem algumas crenças que ela traz consigo e que isso é difícil a gente mudar essa relação nessa pessoa. Então, os guardiões da cultura na Melius, eles são as pessoas que avaliam os candidatos, né? Na hora de ser contratado. Então, nenhum chefe contrata os funcionários. E aí muitas pessoas perguntam, mas se o chefe não contrata, daí ele vai contratar um cara que não sabe trabalhar, que não aceita, que não sei o que. Não. Se ele tiver dentro da cultura organizacional da Melius, ele vai fazer o que for necessário, né? Então, ele diz o seguinte, se o chefe for contratar, o chefe vai estar precisando de um programador. E se ele vê na característica técnica daquele cara, ele vai querer contratar aquele cara, né? Mas aquele cara que está entrando na empresa, pode ser que ele acabe com o time da empresa. Então, é muito importante que a gente tenha alguém que tenha as mesmas crenças e valores. Porque se ela compartilhar das mesmas crenças e valores, a gente vai estar escolhendo a pessoa certa, tá? Então, é isso que o Israel propõe e é assim como ele encara a organização dele. Que as crenças e valores das pessoas têm que estar de acordo com o da organização, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês da Melius, dessa empresa. É uma empresa de base tecnológica, né? E que está focado nessa relação organizacional. O que eu queria fazer com vocês agora, já no começo da turma. Então, vou dividir vocês em 3 grupos, 3 de 5, não. 5 grupos, 5 trios. E aí a gente já vai começar agora com uma atividade reflexiva, né? Então, após então essa introdução aqui breve, né? A gente vai fazer uma atividade prática, denominada lá abrigo subterrâneo. Então, cada um de vocês é convidado a escolher 6 pessoas de uma lista lá pré-definida para ingressar em um abrigo para se proteger da nossa atual ameaça. Vamos dizer que o Covid-19, tá? Então, inicialmente vão fazer cada um individual e depois que vai fazer sua lista de qual dessas pessoas, então são 12 pessoas. Entre essas 12, vocês têm que escolher 6 que vão sobreviver nesse abrigo, né? Então, depois de 10 minutos, vocês vão compartilhar a decisão com o grupo e aí o grupo vai escolher uma lista única de quem que vocês devem levar para essas pessoas no abrigo subterrâneo, tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês essas características e aí a gente vai, vocês vão escolher quem vai participar desse processo. Então, a história é a seguinte, ó. Vamos imaginar que em nossa cidade tem um abrigo subterrâneo para proteger as pessoas contra ameaças que estamos vivendo. Então, um homem aproxima-se de você e convoca para tomar a seguinte decisão. No abrigo subterrâneo há apenas 6 vagas, mas existem 12 pessoas que pretendem entrar. A lista de pessoas interessadas em entrar no abrigo está abaixo. Dentre as 12, eleja 6 que estarão no abrigo. A escolha é sua, mas ela precisa ser justificada, tá? Então, o primeiro é um violonista, né? Violinista de 40 anos de idade. Ele é viciado em narcótico. O segundo é um advogado com 25 anos de idade. O terceiro é uma mulher, a mulher do advogado, com 24 anos de idade, que acaba de sair do manicômio. E ambos preferem ficar juntos no abrigo ou fora dele.
Então, a gente teria que considerar levar essas 2 pessoas. Um é um sacerdote com idade de 75 anos, né? Então, é um padre. Outro é uma prostituta de 34 anos de idade. Depois a gente tem um ateu de 20 anos de idade, autor de vários assassinatos. Uma universitária que fez voto de castidade. Um físico com 28 anos de idade que só acredita, só aceita entrar no abrigo se puder levar consigo sua arma. Um declamador fanático, né, com 21 anos de idade, aquele cara que fica falando, defendendo o seu ponto de vista. Uma menina com 12 anos de idade que tem baixo QI. Um homossexual de 47 anos de idade e um débil mental de 32 anos de idade que sofre ataque epilético. Então, entre essas 12 pessoas, vocês devem escolher a metade para entrar no abrigo e a metade não vai entrar no abrigo, tá? Então, primeiro vocês vão pensar individualmente e aí, depois disso, vocês vão discutir entre os grupos, tá? Eu vou separar vocês nos grupos aqui. Vamos separar, eu quero 5 grupos. Vamos ver aqui. Não, vou separar em 4 grupos, tá? Porque tem 14 pessoas para a conta ficar boa. Então, eu vou quebrar vocês aqui em vários grupos e aí vocês comecem a pensar isso. E aí depois façam sua lista manualmente e depois vocês compartilhem e vão ter que defender por que as pessoas entram e por que elas ficam de fora, tá? Eu vou abrir um fórum, vou colocar lá para depois a gente colocar as respostas finais. E aí vocês já podem aqui, ó. Aqui eu vou colocar o perfil lá das pessoas, aqui. Perfil dos abrigados. Yasmin, Rafael, Luiz, Rodrigo, tudo certo por aqui? Sim, beleza, tá? Então, eu abri um fórum lá para vocês poderem entrar no fórum ali e ver o perfil também de cada um, o que cada um, como cada um é. Então, inicialmente, façam a lista de vocês, né? E aí, depois da lista pronta, vocês vão conversar entre cada um. Então, deixa eu ver aqui, agora é 9 e 10 para as 9. Então, vamos falar até as 9h10 entre o grupo. Depois vocês vão até as 9h30 para a gente fazer isso. Então, a gente tem praticamente aí 40 minutos para pensar individualmente, depois discutir entre o grupo e argumentar por que cada um deve entrar e por que cada um deve ficar. Não esqueçam, então, que são 6 pessoas que entram e 6 que ficam fora, tá? E aí vocês vão ter que decidir essa lista e justificar o porquê cada um está entrando ou saindo. Ótimo? Vamos ver aqui. Tá, eu vou para outro grupo ali para poder
orientar eles. CT5. Ele vai dar os grupos ou a gente vai escolher? Se pá, a gente que escolhe, velho. Ah, bom. Ou, tipo, tem força de gente que não tá vindo na aula, né? Sim, a turma tem 30 e poucos, eu acho. Sim, vem metade na aula, velho. Viu 14 hoje.
O que a gente pode falar da prostituta, tipo. Não, porque ela é ser tipo um álibi, um meio de alívio para as pessoas que estão lá dentro. Mas calma aí. É que não dá pra colocar um cara narcótico, um demental. Não dá pra botar os outros, né, velho? É normal, tá ligado? Deixa eu entrar aqui. Grupo ADM, vamos ver se tem. Quanta gente tem? Tem 27 participantes. Ah, tem pouco até, velho. Cuidado, não entrou todo mundo. Eu vou ligar a câmera. Alô? Ok, agora foi. Ok, agora foi. Alô, Yasmin, Andréia, tudo certo por aqui? Oi, sim. Tudo? O que eu ia dizer para vocês? Não esqueçam de, tá? Vocês têm até as 9h30, então, para decidir individualmente e depois fazer a lista de quem entra e quem não entra, tá? Tá bem. Tá, qualquer coisa é só chamar que eu tô por aqui. Alô? Tá.